E aí pessoal, Atílio falando. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o IMAX Go Advanced, que é um dos melhores projetores a laser portátil do mundo. Ele é uma excelente opção para utilização em ambientes corporativos e também em casa. Ele é recheado de tecnologia, as melhores tecnologias de projetor estão neste carinha aqui e eu vou mostrar em detalhes para vocês neste vídeo. Mas antes eu vou fazer um pedido. Se você curtir esse vídeo aí, não esquece de clicar no gostei e compartilha ele nas suas redes sociais. É só clicar em compartilhei aqui na parte de baixo do YouTube e manda para WhatsApp, manda para Facebook, manda para Instagram, manda para tudo quanto é lugar, que ajuda muito aqui no canal. Chega de enrolação e vamos começar o vídeo aqui. Vamos lá? Como dito na abertura, este é o vídeo do IMAX Go Advanced, que é um dos melhores projetores a laser portátil do mundo. E por que eu estou frisando a palavra portátil? Vamos começar falando pelo tamanho. Ele é muito pequeno, ele é um pouco maior do que um celular. Além disso, ele é extremamente leve, ele pesa apenas 770 gramas. Ou seja, não é um dispositivo grande e pesado, você tranquilamente vai conseguir carregar numa bolsa. Além disso, ele tem um diferencial enorme, ele tem bateria integrada, é isso mesmo. Se de repente você vai para uma apresentação num cliente ou uma viagem em família, você não vai precisar ficar se preocupando lá em achar a tomada para ligar ele. Ele tem bateria que tem uma excelente autonomia. E se você quiser aumentar ainda mais o tempo de autonomia da bateria, ele aceita a ligação Powerbank USB-C, então você consegue utilizar ele por mais tempo ainda. Além disso, ele é recheado de tecnologia de ponta nos projetores. Vamos começar a detalhar aqui. Esse dispositivo aqui utiliza a tecnologia ALPD Laser, que é a tecnologia mais avançada em projeção. É a mesma utilizada nos projetores das melhores salas de cinema. E essa tecnologia confere a ele um brilho superior aos projetores a LED convencional do mercado. Por falar na parte de brilho, esse dispositivo aqui tem 600 ANSI lumens, ou seja, você consegue utilizar ele em ambientes com iluminação. É óbvio que não debaixo do sol, mas em uma sala com iluminação, tranquilamente dá para ver as imagens. E nos testes aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, vai estar lá com iluminação acesa também. Além disso, ele tem resolução nativa Full HD de 1080 pixels, suporte para 4K, HDR10 e também tem REC 709 em 102%, ou seja, resumindo tudo isso, a qualidade de imagem dele é sensacional, muito boa mesmo. E este carinha aqui consegue projetar em até 120 polegadas sem perda na qualidade de imagem. Por falar na parte de projeção, esse dispositivo aqui conta com uma câmera e ele tem ajuste automático de alinhamento de tela, keystone vertical e horizontal automático e também de 4 pontos que você consegue configurar, e além disso tem foco automático. Ou seja, esse dispositivo aqui, se de repente ele não precisa ficar centralizado para projetar, consegue projeção lateral, e se de repente ele está lá posicionado e alguém bateu, esbarrou nele, ele ajusta automaticamente na tela, tanto foco quanto keystone e alinhamento. É sensacional e tudo isso é feito por esta câmera que tem aqui na parte frontal dele. Na parte de som, esse dispositivo não decepciona de maneira alguma. Ele possui 4 watts RMS dividido em 2 alto-falantes de 2 watts. Ele não tem um som de um home theater, tá? Mas ele tem um som bem legalzinho que você vai conseguir lá escutando na parte de filmes, na parte de séries ou uma musiquinha de apresentação. Além disso, ele também consegue se conectar com outros dispositivos, caixas de som, através do Bluetooth, e na parte traseira nós temos aqui um conector P2 que você consegue ligar de maneira cabeada, de repente, com uma caixa de som. Na parte de nível de ruído, que é uma informação muito importante para projetores, pois tem alguns projetores que você liga lá no ambiente que, você fica escutando os barulhos da ventoinha dele e isso incomoda muito. Esse aqui não, tá? Ele, quando ligado, é inferior a 30 dB. Na parte da bateria que ele tem integrada, esta bateria ela aguenta até 1h30 no modo de apresentação. Quando ele está lá no modo de apresentação, no modo de bateria, ele entra no modo econômico no sistema, então ele reduz o brilho de projeção para uma maior duração aí da bateria. Mas como eu disse antes, ele possui aqui na parte traseira, que é o mesmo conector que liga na tomada, uma porta USB-C, que você pode ligar um carregador Powerbank de 65 watts para que ele possa
funcionar aí, estendendo aí a parte da alimentação aqui da bateria. Na parte de conectividade não teria como ele decepcionar, né? Ele possui o Wi-Fi 2.4 e 5 GHz para uma conexão em alta velocidade de Wi-Fi para rodar o sistema operacional dele. Além disso, ele possui espelhamento de tela para celulares Android e iOS e também para computadores. Você vai conseguir projetar tudo por conexão sem fio diretamente com ele. Ele possui Bluetooth 5.0, que é o Bluetooth bidirecional, então ele consegue tanto receber o som de fora, como também mandar o som para fora, caso você queira conectar aí com uma caixa de som mais potente. Na parte de som, ele também possui o P2, que eu já comentei para vocês aqui na parte traseira, para poder interligar com caixas de som ou um fone de ouvido. Também possui HDMI 2.0, se você quiser conectar uma TV Box ou de repente o computador de maneira cabeada. Tem USB 2.0, então se você tiver lá os arquivos de vídeo aqui diretamente, conectar nele, consegue reproduzir. Na parte de conexão ele é sensacional, tá? As conexões dele são muito boas. Se você se interessou por este dispositivo aqui, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo e no campo de comentários. Mas eu já vou avisando, tá? Ele não é um projetor baratinho, mas na minha opinião vale cada centavo, pois você consegue utilizar ele em nível profissional e também em nível pessoal. Bom, além disso, eu vou deixar o link também da comunidade do WiMax, que é uma comunidade onde lá eles, além de você aprender mais sobre projetores, a WiMax faz diversos sorteios de dispositivos lá. Vou deixar o link na descrição do vídeo, é só se inscrever na comunidade que vale muito a pena. Eu tô lá. Bom, chega de enrolação e vamos ligar o bichinho aqui para mostrar em funcionamento para vocês. Vamos lá. Bom pessoal, o WiMax Go aí em cima da mesa, eu deixei a câmera no Ultra Wide para poder mostrar a projeção para vocês e a parte do ajuste automático. Eu já vou mudar ela para dar uma aproximada na imagem de projeção, mas observem primeira coisa, o ambiente está com toda a iluminação acesa, tá? Eu tenho lâmpada de Croica lá de 7 watts diretamente em cima da parede ali. E vamos começar ligando ele aqui. E a primeira coisa que vocês vão observar é que ele vai tentar se autoajustar já, vai ajustar foco, ele vai ajustar o tamanho. Então, toda vez que ele liga pela primeira vez, se ele perdeu o foco ou ele perdeu a distância, ele perdeu a memória de onde ele estava projetando, ele se ajusta automaticamente, ó. Ali ele está projetando algo em torno de 80 polegadas, a iluminação está 100% acesa e observem que vocês estão conseguindo ver, tá? Começou o ajuste automático de calibragem ali do foco, ajustou perfeitamente o foco. Não sei se para vocês aqui deu para perceber a diferença, para mim ficou perfeito, inclusive nas bordas, tá? Não perdendo foco em nenhum ponto. Uma coisa legal, de repente você tá lá numa apresentação, alguém esbarrou nele, ó, esbarrou, ele girou. Dá uma olhada, ele entra no modo de calibragem automaticamente e volta para se ajustando para uma projeção. Ali ele diminuiu, como ele entrou em ângulo, né? Agora a projeção em ângulo, ele diminuiu o tamanho de projeção. Voltando aqui, ó, ele já traz o tamanho de volta aqui, ficando mais reto. Essas são as sugestões da calibração automática, tá? Do autoajuste dele. Vamos colocar aqui agora, eu vou dar um zoom aqui, vou tirar do modo Ultra Wide a câmera e vou colocar ela no modo Wide para poder mostrar um pouquinho melhor o sistema operacional e a qualidade de imagem. Mudei o esquema da câmera aqui, ela tá no modo Wide, eu tirei do Ultra Wide para poder mostrar mais em detalhes a qualidade de imagem para vocês. Continuo com o ambiente iluminado, tá tudo do mesmo jeito que estava agora há pouco e observem que a qualidade de imagem, mesmo num ambiente claro, é muito boa, ela fica visível tranquilamente. Óbvio que quanto mais escuro, melhor a qualidade, e eu já vou apagar a iluminação aqui. Mas deixa eu mostrar aqui rapidinho para vocês. Vou carregar aqui esse vídeo Norway aqui, só para mostrar para vocês que mesmo na claridade dá para ver tranquilamente as imagens, tá? Saindo aqui para não termos problemas de direitos autorais e também porque eu quero mostrar outra coisa, eu vou mostrar como se simular uma apresentação aqui de um slide de trabalho, por exemplo. Vamos aqui no Cast Projection, meu celular é um Android, eu vou ativar o Miracast, ele está criando a rede Wi-Fi ali para que o meu celular conecte. Quando eu clico em Smart View aqui no meu celular, boto aqui no modo de espelhar, ele começa a conexão, já conectou, é muito rápido essa conexão, ela não tem um input lag muito alto, tá? Então você consegue inclusive assistir filme pelo celular nessa projeção aqui. Bom, vou carregar aqui o Office para mostrar para vocês uma apresentação de trabalho, tá? Carreguei aqui esse slide Carnival, girando a tela dele aqui, ó. Observem que mesmo com toda a claridade, fica tranquilamente visível ali, ó. Tudo dá para ler tudo, dá para ver tudo. Cara, fica muito, muito legal. E se a gente apagar a luz, vamos ver se fica melhor?
Apagar sala de jantar. Dá uma olhada. Fica, obviamente, que melhor, mas não, assim, para apresentações, não fica tão, a iluminação não atrapalha. Então você não vai ser aquele cara chato que vai chegar para fazer uma apresentação numa sala de reunião, apaga todas as luzes e ninguém mais enxerga, fica todo mundo dormindo lá. Você vai conseguir projetar mesmo com um ambiente claro. Bom, vamos sair aqui agora do modo de apresentação, tirando o celular da tela, desativei o Miracast dele. Nesta tela aqui é onde faz a projeção para Android, para Apple e também para computadores aqui no Application Projection. É nessa opção Cast Projection. Bom, na parte superior aqui, falando do sistema operacional propriamente, nós temos aqui a opção Launcher. Quando eu clico sobre ela, ele vai abrir os aplicativos. Então ele é um sistema Android alterado pela WiMAX para chamado sistema FangOS. E esse sistema FangOS, vou dar minha opinião muito sincera para vocês, tá? Ele não tem um Play Store, então ele não vai ter alguns aplicativos nativos mesmo compatíveis com o sistema. Tudo que você vai conseguir instalar é através do Aptoide ou através do Get Apps. YouTube roda de boa por aqui. No Aptoide você vai ter lá o aplicativo do Netflix, vamos mostrar ele aqui para vocês. Esse Netflix aqui eu testei, não rodou, ele deu que a versão é incompatível com a versão do Android desse FangOS. O Prime Video funcionou, tem aqui você também acha o Disney também funciona, enfim. O sistema operacional, se você for utilizar para home cinema, ele não é dos melhores, tá? Ou você querer utilizar os aplicativos de streaming nativos, tá? Por isso que aqui eu recomendo que se você quer para isso esse projetor, porque ele funciona para isso, eu vou botar aqui a qualidade de imagem no escuro, vocês vão ver que é lindo. Utilizem um Fire TV, uma TV Box, alguma coisa assim. Ou verifiquem qual é os aplicativos certinho que vocês vão utilizar, tá? Vamos mostrar aqui a qualidade da imagem logo, não vamos ficar enrolando muito. Vamos pegar esse próprio vídeo da Norway aqui que eu mostrei agora há pouco, ó. Entrou propaganda. Cara, ele tem a imagem de uma televisão, é assim, é sério, gente, não é papo não, é imagem de televisão, cara. Não sei se dá pra vocês observarem aí. Esperando que pegou um anúncio bem grande. Esse canal aí tá bom, hein? Tá com muito anúncio. Bom, saiu aqui. Dá uma olhada nisso, gente. Rodando um vídeo de 4K, esse dispositivo ele é Full HD nativo, então ele tá... Mas ele tem suporte para 4K, ele converte 4K para Full HD. E, meu, a imagem é linda, linda, linda desse aparelho. É fantástica, tá? Bom, vamos sair aqui, vamos entrar aqui agora na explicação um pouquinho do sistema operacional. Launcher, como eu falei para vocês, onde estarão todos os aplicativos. User Manual aqui na parte superior, né, para acessar manual. Focus é um campo importante, ele faz o ajuste automático de foco neste campo aqui. Mas quando você liga ele pela primeira vez, se ele estiver fora de foco, ele já ajusta automaticamente. Então, não sei até que ponto é tão importante. Keystone Correction, aqui é se de repente você quer ajustar o Keystone de maneira rápida. Ó, eu consigo girar a tela aqui, voltar ela aqui. Tem um ajuste de 4 pontos de Keystone, que é o que eu gosto mais, que é se você for projetar em uma tela de projeção, por exemplo, aqui você consegue fazer o ajuste bem fino. E tem aqui a opção de reset também, eu não vou colocar ela que senão vai bagunçar tudo. Feedback e shutdown na parte superior. Na parte inferior, nós temos aqui inputs, que é onde você, se você tiver com um Fire TV conectado ou tiver com um USB, é neste campo input que você vai conectar, vai acionar eles. Bluetooth speaker, aqui é para ele receber arquivos de fora, então você vincularia o seu celular com ele e ele tocaria as músicas do celular, mas não é o grande forte a parte de som dele. Cast Projection, que eu já mostrei para vocês, é para fazer o Miracast, cliquei sem querer. File Manager aqui seria se você conecta um pendrive, ele vai aparecer para você aqui a opção de vídeos, imagens, músicas. Um detalhe importante que eu não comentei nas especificações, ele tem interno 16 GB de armazenamento e o sistema operacional ocupa pouco mais de 5, então fica 9,5 GB livre. Então de repente se você quer carregar apresentações aí de trabalho, vídeos de apresentação, dá para colocar na memória interna dele, tá? Um ponto bem positivo.
Aqui na parte de Settings agora, para finalizar aqui a parte do sistema operacional, Settings é onde estarão todas as configurações. Network Settings é onde você vai configurar a rede Wi-Fi, vai realizar diagnósticos e velocidade também, ponto bem legal. System aqui tem algumas configurações para você mudar o nome do projetor, ativar o Auto Boot, ativar o autoplay dele, Human Detection, se alguém passou na frente, ele para de projetar para proteção contra danificar a vista, porque ele é um laser no final das contas. Language, idiomas do sistema, esse daqui é um ponto, ele não tem português, tá? Ele, o máximo que vai ter é aqui inglês e espanhol e francês e chinês, tá? Não tem mais nada diferente disso. Já diversas pessoas já falaram para o Emacs para eles botarem o português aqui dentro, já eu e vários outros canais, e acredito que em breve eles colocam. Energy Saving aqui é para a parte de wallpaper deles e para colocar no modo econômico. Security aqui, colocando na parte para liberar a instalação de APKs externos. Imagem, é onde você faz a configuração de imagem, muda o modo dele, está no modo filme, quiser botar no modo escritório ele aumenta mais o brilho, modo econômico é o modo de economia de energia, aqui você vai ter no standard, os padrões standard, movie, ele vai mudando aí toda a qualidade, né, do brilho, é para configurar brilho. Método de projeção normal, frontal, de ponta cabeça, ele projeta de tudo quanto é lado, mas esse aparelho aqui não é só para projeção normal, né. Zoom, você consegue diminuir, zoom aqui, ó, diminuir, aumentar, também consegue. E aqui tem a parte do foco automático, do keystone automático e correção automática. Todas essas configurações são configurações de som padrão. Como um periféricos é para onde está configurado o controle remoto, é para você conectar os dispositivos, microfone, caixa de som, essas coisas. E Bluetooth aqui é os dispositivos que já estiverem emparelhados vão aparecer aí dentro aqui do sistema. Gente, eu falo a real para vocês, tá? Esse é um projetor portátil que ele bate muitos e muitos projetores físicos de home cinema para casa. A grande intenção da WiMAX é um projetor que seja mais para uso corporativo, para uso profissional, mas eu asseguro para vocês, ele não decepciona de forma alguma também para a parte de home cinema. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, esse projetor realmente é diferenciado. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de clicar no gostei aí que ajuda muito aqui no canal. E se você de fato quiser ajudar o canal, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, no WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, em tudo quanto é lugar que ajuda muito e eu sou muito grato por isso. Se você ficou com alguma dúvida, posta a sua dúvida aí no campo de comentários que farei o possível para tentar auxiliar. Um grande abraço aí pessoal, vejo vocês no próximo vídeo.